Então a gente tem essa função aqui, né, dada por essa reta. Observe que a ideia é contínua de novo. Nós estamos trabalhando com a variável aleatória contínua, certo? Qual é o valor de k, então? Qual é esse valor de k para que isso aqui seja representação de uma função de densidade de probabilidade para uma variável aleatória contínua x qualquer aí? Então vamos lá. A gente viu que para que isso seja uma função de densidade, a área abaixo desse gráfico tem que ser igual a 1. Então aqui eu montei a área, coloquei uma linha aqui, coloquei uma linha aqui, então a área seria isso aqui. Então a área aqui é uma área geometricamente conhecida, que é a área de um trapézio, onde isso aqui é a base menor, isso aqui é a base maior e isso aqui é a altura, certo? A área de um trapézio é dada por essa fórmula, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A base menor vai ficar assim, né? Então esse B é 0,1, apesar de ter colocado 1 aqui, ó, é 0,1, eu coloquei errado aqui. Então a gente tem que essa altura aqui vale 5, tá aqui. E essa base maior aqui, ó, esse B é o K. Então a gente tem esse K aqui, ó. Então aqui eu vou passar o 2 para cá, multiplicando. Vou multiplicar esse por esse e esse por esse. Vai ficar assim. Vou passar esse para cá, né? 2 menos 0,5 vai dar 1,5. E vou passar esse 5 para cá dividindo. Então a gente tem K igual a 0,3 aí. Então, se esse K for 0,3, essa área vai ser igual a 1. E aí nós temos o gráfico de uma função de densidade de probabilidade. Então, só pode ser uma função de densidade de probabilidade se essa área for igual a 1, certo? Letra B, determinar a equação que define f de x. Né? Então, a função de densidade, que é isso aqui, ó, é uma reta. Então, é só usar os pontos. Ó. Quando o x for 1, o y é 0,1. Quando o x for 6, o y é k. E a gente acabou de ver que o k vale 0,3. Então, a equação ela pode ser escrita assim. Então, trocando o x por 1 e o y por 0,1 vai ficar assim. Trocando o x por 6 e o y por 0,3 vai ficar assim. Fazendo uma equação menos a outra, ó, esse menos esse vai dar isso. Aqui não é x não, viu gente? Aqui é a. Aqui é a, porque eu vou trocar o x por 1. Ó. Trocando o x por 1, 1 vezes a vai dar a menos 6a vai dar menos 5a, e b menos b vai dar 0. Então aqui passa esse menos 5 para cá, então vai descobrir que o a é igual a 0,04, certo? E aí, ó, pega essa equação, lembrando que aqui não é x, aqui é a, e substitui o a por 0,04, então vai ficar 0,1 no lugar do a, 0,04, mais o b, passa esse cara para cá, então vai ficar 0,1 menos 0,04, vai dar 0,06. Substitui esse a por 0,04, substitui o b por 0,06, e aí a gente tem a função. Então essa função aqui, ela vai representar qualquer valor de x entre 1 e 6. Então, entre 1 e 6, a equação da reta é só para valores entre 1 e 6. Agora, antes aqui e depois aqui, como não tem gráfico, é 0. Lembrando que isso aqui é a função de distribuição, não é a função acumulada não, viu gente? Então, é a função de distribuição. Então, é encontrar a equação da reta aí, beleza? Então, só tomar cuidado que aqui não é x, aqui é a, viu? Porque aqui eu substituo x por 1, ó. Aí ficou 1 vezes A dá A. E depois eu troquei esse A por 0,04, por isso que ficou dessa forma aqui. Letra C. Calcular a probabilidade entre 2 e 3. Né? Então, de novo, aqui está aqui o gráfico. A probabilidade é a área da figura entre o 2 e 3. Então, aqui eu vou calcular a área de um trapézio, onde a base menor é essa altura. Né? Então, eu vou pegar lá a minha função e vou substituir o x por 2. Substituindo o x por 2 aqui, vai ficar 2 vezes isso mais isso, é 0,14. Então, o b vale 0,14. O b maiúsculo é essa base aqui, certo? Então, aqui é pegar essa função e substituir o x por 3, que é o valor que está aqui. Substituindo o x por 3 vai dar 0,18. Então, o valor do b maiúsculo é 0,18. A altura é a diferença entre 3 e 2, que é 1. Né? Então, no lugar do H, eu vou colocar 1. No lugar do B minúsculo, o 0,14. E no lugar do B maiúsculo, o 0,18. Faz essa conta, vai dar 0,16. Então, isso é a probabilidade do valor estar entre 2 e 3 aí, certo? Também pode ser calculado
através de uma integral. A função entre 2 e 3 é dada por essa equação aqui. Então, coloca aqui os intervalos de integração, como é entre 2 e 3, ó, 2 e 3. Faz a integral desse aqui, 0,04x² sobre 2. Integral desse aqui, que é 0,06x. Põe o 3 no lugar do x. Vai dar, colocando o 3 no lugar do x, vai dar 0,36, menos, colocando 2 no lugar do x, vai dar 0,2. Eu já fiz a conta, né? Você pode colocar passo a passo. Então, eu coloquei o 3 aqui no lugar do x, deu isso aqui. Coloquei o 2 aqui no lugar do x, deu isso aqui. Faz um menos o outro, vai dar 0,16. O resultado que eu vou encontrar aqui é o mesmo que eu encontro aqui, ó. Então, as duas formas estão corretas, ou por integral, ou por área, nesse caso, quando a área for conhecida, certo? Então, tem que ficar atento a essa questão de conhecer ou não a área aí. Então, o resultado tem que ser o mesmo. Tudo bem aí? Letra D. Encontre a função, então, acumulada. Agora, a gente vai trabalhar com a função acumulada. Então, coloquei aqui, ó. Aqui eu coloquei, se o x estiver entre 1 e 6, né? Se o x estiver entre 1 e 6, então, aqui eu coloquei x e aqui eu coloquei k, né? Mas tudo bem. Então, a área do trapézio vai ser o quê? Ó? Como a função de distribuição é essa aqui, ó, vai ser base menor mais base maior vezes a altura, certo? Então, a base maior é colocar o k aqui no lugar do x. Então, vai ficar assim. Então, essa é a base maior. E aí, a base menor, que é 1, não precisava nem colocar, né? É o próprio 0,1. Aqui, ó, a base menor não precisava nem colocar, é 0,1. Mas eu coloquei, deu o valor de b. Então, a função ela vai ficar assim, ó. Isso aqui, calcular a área, base menor mais base maior vezes a altura, dividido por 2, vai ser isso aqui. Base menor é isso, base maior é isso aqui, que é essa multiplicação aqui, ó. Certo? A altura, que é isso menos isso, k menos 1, sobre 2. Né? Desenvolvendo isso aqui, vai dar isso aqui. Então, isso aqui vai gerar o valor da função acumulada para cá, que é um valor que está entre 1 e 6. Ó, né? Então, vai ser assim, ó, antes do 1. Antes do 1 é 0. Entre 1 e 6 é isso aqui, ó, que eu calculei aqui, ó, e coloquei aqui. Depois do 6 é 1, porque a ideia é de função acumulada. Ó. Se eu pegar o 8 aqui, ó, se eu pegar o 8 aqui, a probabilidade de ser antes do 8 é 1, porque o gráfico está todo antes dele. Então, isso é a função acumulada. Então, fica atento à questão da função acumulada. Você vai ter que o gráfico, antes do início do gráfico, é sempre 0. Durante o gráfico, você vai ter que calcular, e aí é calcular essa área aqui, né? Lembrando que aqui sempre vai ser uma variável. Eu usei o k, mas você poderia ter usado o x aqui, ó. Poderia ter usado o x. E depois do gráfico vai ser sempre 1, porque é pensar naquele ponto e antes dele. Então, a função vai ser essa e é a função acumulada. Letra E, determinar o valor de k para que a probabilidade de um valor menor ou igual a k seja igual a 0,6. Né? Então, eu estou trabalhando aqui nesse gráfico, existe um k que eu quero descobrir e a probabilidade antes dele é 0,6. Então, eu vou trabalhar com a função acumulada, que é a ideia de x menor ou igual é na função acumulada. Então, qual é o valor de k para que na função acumulada a probabilidade dê 0,6? Então, olha só, a probabilidade antes desse valor é 0. A probabilidade depois desse aqui é 1. Como é 0,6, ela está aqui no meio. Ela está aqui no meio. Por isso que eu vou usar essa parte da minha função aqui. Ó. Então, eu vou pegar essa parte da minha função, colocar aqui e igualar ela a 0,6. Certo? Então, peguei essa parte da função, coloquei aqui, igualei a 0,6. E vou desenvolver. Passa isso aqui para cá. Equação de segundo grau, resolve delta. Aqui eu dividi primeiro por 0,02. Deu isso aqui. Né? Tudo aqui é divisível por 0,02. Deu isso aqui. Calcula delta. Aí os valores aí, né? Vão ser esses aqui. Ó. Aqui seria mais ou menos. Mas o K tem que ser positivo, né? Por conta de estar entre 1 e 6. Por isso que eu deixei só o mais aqui. Ó. Então, vai ser menos 3 mais raiz de 408 sobre 2. Né? Então, esse é o valor do K. Né? Então, eu peguei a função acumulada. Por quê? Porque quando a gente trabalha na função acumulada, eu trabalhando com esse K aqui, eu estou trabalhando com a probabilidade de x ser menor ou igual a ele. Né? Tudo que estiver antes dele. Né? E essa probabilidade está antes dele, como ele está entre 1 e 6, por isso que eu peguei essa função aqui,
Copiei ela aqui, igualei a 0,6, que é o valor que foi dado aqui em cima, certo? Se você fizer essa conta, vai dar aproximadamente 4,5208, que é um valor entre 1 e 6 aqui, certo?